Essas figuras, né, que compõem o núcleo em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro, os filhos e algumas dessas figuras também ligadas às Forças Armadas e etc., elas têm uma estratégia quando elas vêm a público, quando elas se manifestam em situações como essa, que tem sido a estratégia de esvaziar a ideia de que houvesse uma tentativa de subversão da ordem democrática. Segundo eles, o próprio ex-presidente escreveu um artigo na Folha há poucos dias, né, defendendo a democracia, e essa manifestação do senador Flávio, ela vai nessa direção. Olha, não houve tentativa de assassinato, talvez houvesse uma cogitação, mas não houve atos preparatórios e não houve o início da execução e, portanto, a mídia está fazendo um carnaval em cima disso, enfim, que não deveria estar fazendo, né? Ora, isso faz parte de uma estratégia política, né? Primeiro, não foi a mídia, não é a imprensa que está dizendo o que foi feito, e sim a Polícia Federal. O que veio à tona hoje foi uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que determina a prisão preventiva de um general recentemente que foi para a reserva, um fato raro na história brasileira, embora não seja um fato inédito, e também a busca e apreensão nas casas de vários desses acusados, indiciados, assim como outras cautelares para os demais que não a prisão preventiva, né? E toda prisão preventiva e toda cautelar em matéria processual penal exige uma justificativa. E essa justificativa foi dada pela Polícia Federal quando pede essas medidas que foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Eu acho que é importante ainda, Léo, destacar o seguinte: nós vivemos, muita gente acha, realmente, não houve tentativa de golpe, se houve, esqueçam disso, já passou, enfim, né? São todas estratégias políticas, né, de disputa nesse momento em que se consolidou a sucessão, a mudança de governo e etc., né? Mas nós vivemos uma época no mundo que alguns autores têm chamado de desdemocratização, ou seja, golpes e quebras da ordem institucional e democrática não são algo do passado, são algo do presente, né? Vide a Venezuela de Maduro, né, que realizou uma eleição que até hoje não se sabe qual foi o resultado, mas que se autodeclarou presidente reeleito. Vide a Rússia de Putin, que, pelo que se sabe, envenenou o principal líder da oposição, que depois foi preso e acabou morto na prisão. Ora, são governos que procuram se perpetuar no poder, né? O presidente Trump nos Estados Unidos tentou fazer a mesma coisa, inclusive com a invasão do Capitólio, com denúncias de fraude eleitoral, que também é o que aconteceu no Brasil. Denúncias de fraude e, desde que o resultado veio à tona, vários movimentos no sentido de que houvesse alguma intervenção militar, como muitos pediam, ou qualquer outro tipo de situação que permitisse que o presidente eleito não assumisse. Mais do que isso, a eleição de 2022 no Brasil, para quem acompanhou essa eleição, talvez desde a República Velha nunca tenha havido uma utilização da máquina do governo federal como aconteceu naquele processo. A Polícia Federal fez uma operação no dia da eleição para barrar ônibus com eleitores em locais onde o candidato da oposição tinha mais votos. O Caco Barcelos fez um programa, né, o programa Profissão Repórter, mostrando o processo de cooptação eleitoral a partir de auxílios oferecidos pelo governo federal via prefeituras em diversos locais do país. Então, realmente, foi um processo muito difícil do ponto de vista da possibilidade do exercício livre do voto. Inclusive, houve também ameaças contra eleitores por empresários, né? Toda uma série de coisas que mostram que realmente houve um esforço muito grande para que o resultado eleitoral não fosse outro a não ser a reeleição do presidente da época, mesmo que isso significasse uma quebra institucional, mesmo que significasse a fraude eleitoral que, de fato, de alguma forma se tentou fazer quando se utiliza a máquina pública. O senhor sim consegue ver semelhanças, então, o senhor citou, né,
governo na Venezuela, o autoritário de Maduro, com o governo Bolsonaro. Não, eu não tenho a menor dúvida disso, porque para que um governo se mantenha, mesmo sem ter a maioria eleitoral, que é o que caracteriza uma democracia, o que ele precisa? Ele precisa apoio das Forças Armadas, em primeiro lugar, né? Então, a cooptação dos chefes das forças militares é o primeiro fator que garante a perpetuação no poder de um autocrata. Isso foi feito na Venezuela, desde o chavismo e depois se acentua nos governos de Maduro, né? E, além disso, o total controle do processo eleitoral. Então, tanto em relação a uma coisa quanto em relação a outra, temos que reconhecer, o Brasil resistiu. Ou seja, no Brasil nem houve a total submissão das Forças Armadas, e especialmente do Exército e da Aeronáutica, porque nós sabemos que houve uma manifestação do comandante da Marinha dizendo que apoiaria uma quebra da ordem institucional, mas nem o comandante do Exército, nem o da Aeronáutica aceitaram esse processo e, inclusive, se justificaram dizendo, olha, nós não podíamos fazer nada a não ser negar a vontade do presidente da República e dos seus assessores de que nós entrássemos numa aventura golpista, né? E, por outro lado, né, além dessa falta de apoio nas Forças Armadas, ou pelo menos, né, das pessoas-chave que comandavam o Exército e a Aeronáutica, também no Brasil nós temos um sistema eleitoral que é independente, coisa que na Venezuela não acontece. E, portanto, lá a apuração e todo o processo, né, de garantia do voto acabou, de alguma forma, sendo fraudado, né, pelo que, inclusive, instituições internacionais que acompanharam a eleição nos demonstraram, e isso no Brasil não aconteceu. No Brasil falta uma última etapa, digamos assim, para que todo esse contexto acabe no sentido de um reforço da democracia, que é essa questão que o José Carlos chama a atenção, que é a responsabilização dos cabeças, digamos assim, de toda essa organização, até se poderia dizer, né, para que houvesse a fraude do processo eleitoral, enfim, ou que não houvesse a posse do presidente eleito legitimamente, né, comprovadamente, sim, e pela lisura, inclusive, do sistema eleitoral brasileiro. Então, ainda falta uma etapa, mas me parece que nós caminhamos bem.